Fala, segundo ano, beleza? Professor Michael, equação de Clapeyron, beleza? Já tinha falado com vocês quando nós estudamos aula passada os estudos do gases e a gente teve a equação dos gases perfeitos, né? Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial igual pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Essa é a equação geral para os gases perfeitos. Agora eu trouxe a equação de Clapeyron, tá? A gente fala Clapeyron, mas Clapeyron também está certo. Eu gosto de falar Clapeyron, beleza? Então vamos lá. Relacionado às leis de Boolean, de Charles-Lusac, né? Guy-Lusac, e de Charles é possível estabelecer uma equação que relacione as variáveis do estado de pressão, volume e temperatura absoluta de um gás. A gente sabe que gás tem esses três caras: pressão, volume e temperatura. Esta equação é chamada de equação de Clapeyron em nome do físico francês Paul-Émile Clapeyron, beleza? Que foi quem estabeleceu. Então, o cara que criou isso era físico, era francês. O primeiro nome Paul, segundo Émile, e o famoso nome Clapeyron. Por isso o nome da fórmula, equação de Clapeyron. Beleza? Vamos lá. Por dentro da fórmula. A fórmula não é difícil. A verdade, ela só tem uma variável nova, duas, na verdade, que é o número de mols que vocês estudam em química. Na verdade, essa equação vocês podem até ter visto já em química, porque ela é muito mais voltada para a química. A gente estuda ela na física, quando a gente estuda os estudos de gases, mas é muito pouco. Eu trouxe ela aqui para vocês, mas no ensino médio também se vê muito pouco, tá? Ela vale muito em concursos, tá? Mas no ensino médio, na física é pouco. Vocês veem química também química, eu só não sei qual é a série, se é no segundo ou se é no primeiro, ou se é no terceiro. Então vamos lá. Por dentro da fórmula, a relação que ficou conhecida como a equação de Clapeyron, ou equação dos gases ideal, se torna a seguinte. Aí é aqui, ó, primeira coisa, pressão vezes volume, não mudou nada, né? Na outra era pressão vezes volume sobre temperatura. E aí do outro lado, é igual ao número de mols, tá? Vezes a constante R, que ele te dá, vezes a temperatura, beleza? Então, assim, não é difícil, tá? É só uma questão diferente. Então, pressão, volume, já, né, a gente sabe, volume é o produto ali da pressão, né, igual ao número de mols, que é Nzinho, vezes a constante R, que ele vai te dar essa constante, e vezes o T, beleza? A constante R ele te dá, e o número de mols a gente tem como calcular. Como eu calculo o número de mols? Quando ele não te dá N, o número de mols, você tem que comparar a massa do gás com a massa molar. Isso também ele vai te dar os dados. Então você tem que saber que o número de mols, N, é igual à massa do gás sobre a massa molar. Mzinho dividido por Mzão. Massa do gás e massa molar. Esse cara dá o N, que é o número de mols, que não tem unidade de medida. Ele é só quantidade. Ou seja, é 2, 3, 0,5, beleza? E aí a gente vai para o nosso exemplo para fechar. Lembrando que pressão você pode ter pressão como ATM, como Pascal, tá? Você pode ter como quilonewton, Newton metro ao quadrado, tá? O volume você pode ter em litros, você pode ter em metros cúbicos. Então deixa eu só voltar aqui, que a pressão, ó, ela pode ser em Pascal, né? Pode ser em ATM, pode ser em Newton metro ao quadrado. Volume, metro cúbico ou litro, né? Aí vai depender, temperatura em Kelvin, tem que ser em Kelvin. Se tiver em Celsius, vai ter que passar para Kelvin. Como eu passo de Celsius para Kelvin? Só somar 273. Se você tiver com 10 graus Celsius, mais 273, 883 grau Kelvin. E aqui, o mol é quantidade, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de outra. Tá. O R, ele é dado por pressão. O R é dado por pressão, volume, mol Kelvin, tá? O R.
Então, se a pressão for ATM, vai ser ATM por volume litro, ATM litro mol Kelvin, tá? Mol, aqui ó, o R, ele é dado assim, tá? Mas não se preocupem com a unidade do R, porque é uma constante, ele sempre vai te dar. E aqui nesse caso ele deu esse valorzinho aqui, 0,082. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Qual é o volume? Então ele quer saber o V. Então vamos ter que isolar o Vzinho da equação. Minha equação qual é? P vezes V igual a nRT. Até grava, né? P vezes V igual a nRT. Então não é difícil gravar. Então vamos lá. Ele quer saber qual é o V. Aqui, ó. A gente vai ter que isolar ele. Então esse cara já vai passar para cá dividido. E minha fórmula vai ficar nRT dividido por P, que foi que passou para isolar o meu V. Qual é o volume? Qual é o meu V? Ocupado por um mol de gás perfeito submetido a uma pressão de... Aí ele dá a pressão ali de 5.000 newtons metro ao quadrado a uma temperatura igual a 50 graus Celsius, tá? Aí ele ferra por quê? Ele ferra a gente porque ele dá em Celsius, eu tenho que passar para Kelvin, então eu já vou somar 50 com 273, que vai dar... Tá até aqui ó, a conta. 323, beleza? E eu tenho que passar... Newton metros quadrados para ATM. Aí ele me dá, ó, um ATM tem 100 mil... Um ATM tem 100 mil newtons metros ao quadrado. Ele me deu 5 mil newtons ao quadrado. Então, como é que eu faço isso? Pego 5.000 newtons ao quadrado e divido por 100 mil. E aí eu tenho 0,05 ATM. Então, resolvendo tudo, eu consegui já passar meu Celsius para Kelvin. Peguei a minha pressão que está em Newton metro cúbico, Newton metro ao quadrado, e passei para ATM. Se um ATM tem 100 mil newtons metro ao quadrado, 5.000 vai ter quanto? Vai ter 5.000 sobre a quantidade de ATM relacionado, que é 100 mil. E aí eu dividindo, isso aqui vai dar 0,05, beleza? Tem mais um zero aqui. Então, vai ficar 0,05. Então, 0,05 ATM, beleza? Eu tenho o meu P, eu tenho o meu T, eu tenho o meu R, que é 0,082. Agora é só substituir na fórmula. Fórmula PV igual a nRT. Então, quem é o meu P? Eu passo, tem que isolar, né? Então, vou deixar o meu Vzinho aqui sozinho. Passei meu P. Quem é o meu número de mol? Meu número de mol é 1, tá? Por um número de mol, que é o N, tá? O N é o número de mol. Então, ele fala, ó, ocupado por 1 mol. Ele não botou um número, mas ele falou que é 1. Então, o N vai ser 1. Quem é o meu R? É o meu R aqui, 0,82. E quem é a minha temperatura Kelvin? 323. Dividido por 0,05, que é o meu P, minha pressão, tá? Eu tenho um volume de 529 litros e 72, tá? ml. Então eu tenho 529 litros e 72 ml de volume. Caso eu queira passar isso para metro cúbico, eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, é só eu dividir isso aqui por 1.000. Vai dar 0,52 metros cúbicos, tá? Já que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, beleza? Então, aqui a resposta em litros, 529,72 litros. E se fosse em metros cúbicos, daria mais ou menos aí 0,52, tá? Com 2 casas decimais. Se fosse 3 casas decimais, 0,529. Beleza? Fechamento base para os estudos foi a página 141 e 142 do livro de vocês, Série Brasil, beleza? Fiquem com Deus, um abraço, eu fui. Até a próxima, galera. Valeu!